Peço que os irmãos, enquanto eu arrumo aqui, abram em Salmos 133. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Desde já eu agradeço a minha tia Sandra pelo convite, a pastora Sandra, o pastor Gessé, pela confiança de estar aqui, né? Nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande. E a palavra de hoje, por mais que seja um culto para mulheres, ela é voltada para todos aqueles que são filhos de Deus. Então aqui eu vou usar termos ela, dela, né, para mulheres, mas são para todos aqueles que são filhos de Deus. Amém? Vamos lá, no Salmo 133, vou ler do 1 até o 3, que diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu quero repetir só o versículo 1. Só que em vez de falar irmãos, vou falar irmãs. Como é bom e agradável quando as irmãs convivem em união. Amém? Podem se sentar. Desde já eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que estão aqui. Enquanto o mundo lá fora, as mulheres lá fora pregam que a Bíblia é machista, que o Senhor, que Jesus não gosta de mulheres, que Ele oprime as mulheres, nós que estamos aqui dentro conseguimos sentir o amor de Deus por nós mulheres, né? O Senhor, na Bíblia, Ele traz o significado da mulher, né? A mulher, na época de Jesus, era totalmente oprimida pela sociedade, mas o Senhor, Ele traz o valor de nós mulheres. E eu sinto o cuidado de Deus por mim, mulher. Você sente o cuidado de Deus por você? Amém. A palavra que eu quero trazer hoje para as irmãs e para os irmãos é sobre união. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração dia 3/2 de 2026. Às vezes as pessoas acham que quando nós vamos pregar, nós estudamos para pregar. Mas não é assim. Quando nós somos convidados para trazer a palavra, é porque o Senhor já falou conosco no nosso dia a dia, no nosso devocional de todos os dias. E comigo sempre foi assim. Sempre quando fui convidada para dar uma saudação ou para trazer uma palavra, o Senhor já havia ministrado a palavra no meu coração. E nós, como mulheres, somos chamadas também para estudar a palavra. Além de ler, estudar e ser um instrumento e um canal de Deus para transmitir essa preciosa palavra. Aqui o Salmo 133, ele é muito conhecido por nós. Porém, muitas vezes, quando nós lemos o Salmo 133, nós lemos e a mensagem que ele quer transmitir já é transmitida ali de primeira instância. Então, nós acabamos não estudando ele assim a fundo, por dentro. Só que um dia eu li e eu fiquei na curiosidade de estudar o por trás do Salmo 133. Me chamou muito a atenção. O Salmo 133 é escrito por Davi. É um salmo davídico. E ele é um salmo de romagem. Os salmos de romagem, eles eram cânticos, né? Os salmos são cânticos. Então, eles eram cânticos que eram cantados pelos peregrinos que saíam 3 vezes ao ano de Canaã para Jerusalém para comemorar as 3 festas, que é a festa do Pentecoste, a festa das cabanas e a festa da Páscoa. Então, conforme o caminho era muito extenso, né? Naquela época eles não tinham Uber, que nem nós temos hoje, carro. Então, eles iam de pé, e era um caminho muito longo. E conforme eles iam até Jerusalém para poder comemorar essas festas, eles iam cantando cânticos a Deus. E esses cânticos dos peregrinos eram chamados de salmos, de cânticos de romagem, que os peregrinos cantavam e entoavam a Deus.
E esses salmos, eles eram para lembrar e relembrar os peregrinos da dependência que eles tinham de Deus. Então, eu fico imaginando, né? Os peregrinos andando ali, os viajantes indo até Jerusalém, e eles cantavam, entoavam esses salmos, entoavam e cantavam esses cânticos. E esse salmo, o salmo de romagem, ele é do Salmo 120 ao 134. E o Salmo 133, ele é escrito em uma época em que Davi assume o reinado de Judá. Davi, ele assume o reinado de Judá, porém as outras 11 tribos não aceitam Davi como rei. Não aceitam o ungido de Deus, que Deus tinha ungido para assumir o trono. A única tribo que aceita é a tribo de Judá, e assim ele vira rei daquela tribo. Porém, as outras 11 tribos elegem Isbosete como rei. E ali naquela época começou uma disputa muito grande dentro de Israel. O reino de Judá contra as 11 tribos. O rei Davi contra o rei Isbosete. E ali, a nação de Israel, ela se divide. Ela se divide entre dois povos, o povo de Judá e as outras 11 tribos. E foi um tempo de muito conflito, foi um tempo de muita guerra, foi um tempo de muita desunião no meio do povo de Deus. Porém, um dia Judá vence a guerra, Davi é coroado como rei de toda Israel, e Davi determina que em Jerusalém seria o local onde o povo iria adorar a Deus, seria o local da adoração. E é nessa época em que o povo vive essa união, é nessa época em que o rei Davi é coroado sobre toda Israel, é nesse momento em que as tribos se unem que é escrito o Salmo 133. E aqui eu quero, de início, ressaltar para vocês 3 tipos de união que ocorreu ali naquela época. A primeira união que houve ali, nesse momento, no momento em que foi escrito esse salmo, foi a união política. Porque, na época em que estava dividido, existiam 2 reis. Existia o rei Davi e o rei Isbosete. Existiam 2 leis. A lei em que Davi determinava, que era a lei do Senhor, e a lei que Isbosete determinava. Só que a partir do momento em que os 2 povos se unem, e se fortalecem no Senhor, não são mais 2 reis, é apenas um. Não são mais 2 leis, é apenas uma lei. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos apenas um rei, que é o Senhor Jesus Cristo, e apenas uma lei, que é a palavra. A segunda união foi a união espiritual do povo. Todo povo, tanto os da tribo de Judá, quanto das demais tribos que agora se uniram, eles agora estavam em um mesmo propósito. Em um mesmo propósito como igreja, como corpo de Cristo. E esse propósito era de adorar apenas ao Senhor. E aqui é o primeiro parênteses que eu abro. Se nós achamos que para vivermos em união, se nós, mulheres, achamos que para viver em união precisamos ser todas iguais, nós estamos colocando a nossa expectativa em algo que é fadada ao fracasso. Porque para vivermos em união como mulheres de Deus, não precisamos ser todas iguais, pois nós temos as nossas diferenças. Ninguém é igual a ninguém. Tem aquela mulher, eu sempre falo isso para minha mãe, porque eu e minha mãe nós somos totalmente opostas. Minha mãe é agitada no 220, eu sou ligada no -0. Nós somos muito diferentes, muito diferentes uma da outra. Vocês que estão aqui, mulheres, vocês são completamente diferentes. Para vivermos em união, não precisamos ser diferentes. Nós precisamos apenas de uma coisa: estar em um mesmo propósito. Como aquelas tribos que conseguiram viver em união. Para vivermos em união, nós precisamos estar no mesmo propósito. Porque quando nós estamos no mesmo propósito do que a nossa irmã que está do nosso lado, do que a igreja, nós não fazemos nada para atrapalhar aquele que está do nosso lado. Porque nós sabemos que se nós fizermos algo para atrapalhar, para entristecer aquela pessoa que está do nosso lado, é a mesma coisa que se nós estivermos fazendo algo para nos atrapalhar, porque é o mesmo propósito, é o mesmo corpo, que é o corpo de Cristo Jesus.
E a terceira união que eu identifico aqui nessa passagem é a união física. Agora, as tribos poderiam estar envolvidas umas com as outras. Na época da guerra, cada tribo falava com a sua própria tribo. A tribo de Judá não falava com as 11 demais tribos, e nem as 11 demais tribos com a tribo de Judá. Era um povo que se via, porém fingiam que nem se conheciam. Agora todos estavam em um mesmo ambiente. Agora todos estavam em um mesmo propósito. E trazendo para os nossos dias de hoje, nós precisamos, como mulheres de Deus, ter essa união física. Estar com mulheres dessa igreja. Estar em um mesmo propósito. Eu falo em um conjunto. Às vezes nós chegamos na igreja e nós não falamos com uma irmã que está do nosso lado, porque nós estamos tão acostumados a ficar só no meio daquelas que nós já conhecemos, que não cumprimentamos uma irmã que está do nosso lado, que não falamos com uma irmã que nós não conhecemos. Nós precisamos estar juntas, unidas. Não é apenas, nós como mulheres não podemos ficar apenas no meio de um grupo só, mas precisamos falar com todas como um conjunto, como igreja. Porque naquela época, as 12 tribos não se falavam. E será que hoje, mesmo estando em um templo, nós também estamos assim? Sem falar com uma irmã que está do nosso lado, que muitas vezes precisa de uma ajuda. Sem falar com... Eu sei que tem irmãs que nós temos mais afinidade, e isso é notório. Mas nós precisamos pelo menos ir até ela, cumprimentar, falar uma paz do Senhor, porque é isso que é a unidade no corpo de Cristo. Essa união que o povo de Israel viveu naquela época, a união física, em que um falava com o outro, um estava com o outro, um convivia com o outro. E nessa parte nós estamos falando apenas do capítulo 1. E nessa visão de que todos nós somos um só corpo, eu imagino que Deus, quando viu aquele povo em união, viu aquele povo se relacionando um com o outro, viu aquele povo de Israel em um só propósito, com o propósito de adorar um único Deus, um único rei, uma única lei, eu imagino o Senhor lá do céu inspirando o poeta Davi a escrever: como é bom e agradável. Como é bom e agradável. Eu imagino o Senhor lá do céu falando, tendo a visão do povo junto, tendo a visão do povo em união, em comunhão, e ele olhando lá do céu e falando, como é bom e agradável ver o meu povo desse jeito. Como é bom e agradável ver o meu povo em união. Que o Senhor, nessa noite, Ele olhe para essa igreja, Ele olhe para mim, Ele olhe para vocês, mulheres, para os irmãos, que Ele olhe lá do céu e fala, como é bom e agradável. Como é bom e agradável, estou vendo essa igreja totalmente unida, as mulheres se ajudando, como é bom e como é agradável. E aqui, entrando no versículo 2, no versículo 1, o salmista fala sobre essa união. E no versículo 2, o salmista, ele compara essa união como um óleo. Ele diz assim, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Aqui o salmista compara a união do povo de Deus como um óleo. E esse óleo, ele era usado apenas para a unção de sacerdotes. Ele era feito com uma receita, uma orientação divina por Deus. Em Êxodo 30, 25 ao 33, o Senhor dá uma receita de um óleo que seria usado apenas para ungir sacerdotes, e ele dá essa receita para Moisés. E ele era derramado com abundância sobre a cabeça do sacerdote. E esse óleo que era derramado aqui escorria pela barba do sacerdote, escorria pelas vestes, até chegar nos pés, até chegar na orla das vestes do sacerdote. E aquela unção, ela era tão especial
que Deus ordenou que se alguém usasse aquele óleo para ungir outra pessoa, a não ser sacerdote, essa pessoa deveria ser expulsa do meio do povo de Deus. De tão precioso que era esse óleo. Era feito com as especiarias mais caras, com as especiarias mais preciosas. Era um óleo muito perfumado, porque eram usados especiarias muito perfumadas para fazer aquele óleo, que era derramado em unção do sacerdote. E aqui nós temos um dos primeiros pontos que o salmista compara a união do povo de Deus. Ele compara a união do povo de Deus como um óleo que era muito caro. E aqui nós vemos que a união, ela custa muito caro. Assim como o óleo era caro, viver em união também custa muito caro. Para algumas pessoas, custa menos do que para outras. Tem pessoas que conseguem viver em união melhor do que as outras. Tem outras que têm aquela dificuldade a mais. Mas ele custa muito caro para a união de Deus, a união do povo de Deus custa muito caro. Às vezes ela custa você abrir mão do seu ego. Às vezes viver em união custa abrir mão do achismo de sempre estar certo. Às vezes viver em união custa algo que custe muito para você. E nós sabemos que existem os temperamentos. Pela psicologia, nós sabemos que existem temperamentos e que cada pessoa tem o seu. Tem pessoas que têm maior dificuldade, tem pessoas que têm uma facilidade maior. Mas custa muito caro. Às vezes, viver em união custa você ter que pedir perdão por algo que você sabe que está certo. Por algo que você sabe que você está certo, que a pessoa está errada, mas para viver em união, você pede desculpa mesmo estando errado. Eu sempre tive uma dificuldade em questão do perdão. A questão do perdão sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. E como é uma dificuldade muito grande, o Senhor sempre me colocou em situações em que eu tive que perdoar muito. Porque é assim que nós aprendemos, irmãos. Nós só aprendemos perdoar quando somos colocados em situações em que vamos ter que liberar o perdão. E ali o Senhor sempre me colocou em experiências em que eu tinha que perdoar, mesmo sabendo que eu estava certa. Às vezes eu sabia que estava certa, eu falava, Senhor, mas eu não quero pedir desculpa. Eu não quero pedir desculpa porque eu sei que eu estou certa, eu não fiz nada de errado. E o Senhor falava, minha filha, viva em união. É melhor você ter paz do que ter razão. Viva em união. Peça perdão para aquela pessoa que te ofendeu. Você se sentiu ofendida, mas peça perdão. Às vezes, viver em união nos custa obedecer a Deus na área em que nós mais somos tentados. Na área em que mais temos dificuldades. É onde o Senhor aperta ali para nos ensinar. Então, a união do povo de Deus, ela custa caro. O que muito vale, muito custa, né? A união entre igreja, muito vale, porque sem união nós não conseguimos caminhar. Não conseguimos caminhar sem união no corpo. Então ela custa, ela vai custar muito, porque vale muito. Então, para você nessa noite, para nós que venhamos buscar essa união, que venhamos buscar ser melhoradas e aperfeiçoadas pelo poder de Deus. Que venhamos buscar ser aperfeiçoadas. Irmãs, dói ser aperfeiçoada por Deus, mas no final vale muito a pena. O processo, ele te aperta. O processo muitas vezes faz você chorar, mas no final vale a pena. No final você se sente mais abastecida pelo Senhor. No final você se sente mais madura. No final você se sente mais revestida por Deus. É caro, mas vale muito a pena. Continuando, no capítulo 2, na parte B, o salmista compara também a união, compara com o óleo, e ele fala que esse óleo, ele desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E o que eu acho muito interessante aqui é que o salmista,
ele enfatiza que o óleo, ele desce pela cabeça, ele é derramado pela cabeça, mas ele escorre sobre todos os membros do corpo do sacerdote. O mesmo óleo que é derramado aqui, escorre e chega até a orla e chega até os pés do sacerdote. Todos os membros do corpo receberam óleo. O mesmo óleo que foi derramado na cabeça é o mesmo óleo que foi derramado e que chegou até os pés. E o salmista faz questão de frisar isso. O mesmo óleo da cabeça é o óleo que escorreu sobre os pés. O que nós aprendemos com isso? Que não tem essa de eu recebi mais óleo do que outros. Eu tenho mais óleo do que outros. Aqui nós sabemos que somos um corpo de Cristo. E aqui o salmista faz questão de frisar que todos os membros do corpo receberam óleo. Não tem essa de eu tenho mais óleo porque foi derramado mais em mim, por isso eu sou melhor do que meu irmão. Não, o óleo foi derramado sobre todos da mesma maneira. Não tem ninguém que é mais usado, que é mais santo, que é mais profeta do que outros. Todos nós somos filhas de Deus. Todos nós recebemos esse óleo que foi derramado. O óleo foi derramado sobre todos os membros. O salmista faz essa analogia. O óleo foi derramado sobre todos os membros. O óleo foi derramado sobre toda a igreja, sobre todo o corpo de Cristo. Porém, cada membro do corpo é usado de uma forma diferente. Nós sabemos que a igreja do Senhor é comparada a um corpo. E no corpo, nós temos vários membros. No corpo nós temos as mãos, temos os braços, os antebraços, nós temos as nossas pernas, o nosso pé, a nossa cabeça. Porém, cada membro tem uma função diferente. Isso quer dizer que a sua irmã que faz um trabalho diferente do seu, ela não é menor, porque ela faz um trabalho menor, vamos assim dizer. A irmã que limpa, ela é tão usada quanto aquela que louva, quanto aquela que prega. A irmã que dirige é tão usada quanto aquela que limpa. O corpo é feito com membros. E se um membro sair do seu corpo, você sente falta, não sente? Vai sentir muita falta. Às vezes a gente não dá muito valor, né, irmãos? É igual a irmã falou aqui da academia. Às vezes nós não damos tanto valor para o nosso corpo. Mas se um dia, Deus que me livre e guarde, perdermos uma perna, é somente nesse dia em que nós veremos quão precioso era ter uma perna. Então, que nós venhamos dar valor para as nossas irmãs que ocupam diversos cargos aqui nessa igreja. Que nós, como igreja, venhamos dar valor para cada irmã, para cada mulher. Pois o corpo tem membros diferentes e cada membro é usado de uma forma diferente. Isso quer dizer que nós não podemos julgar aquelas que fazem um trabalho diferente de nós, pois todas são muito importantes para o membro de Cristo Jesus. Todas são muito importantes para este corpo, que é o corpo de Cristo. E aqui nós vamos para o versículo 3, em que o salmista, ele continua comparando a união do povo de Deus. E ele compara a união dizendo assim: é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então aqui o salmista está comparando a união do povo de Deus como o orvalho do Hermon, que também desce sobre o Monte Sião. Mas tem algo que eu acho muito curioso. É que o Monte Hermon, ele é uma montanha de 2.814 metros entre o Líbano e entre a Síria. E ele se encontra no extremo norte de Israel.
Ele é o ponto mais alto do Mediterrâneo em que ele pode ser visto de distâncias muito, muito longas. Ele pode ser visto de muito longe, de tão alto que ele é, o ponto mais alto do Mediterrâneo. E ele fica no extremo norte de Israel. Embaixo dessa montanha, embaixo deste monte, fica pequenos alagados, pequenas poças, grandes poças, na verdade, em que a neve do monte, ela escorre e forma essas poças ali embaixo. E essas poças, elas são evaporadas. Elas são evaporadas, elas sobem em evaporação e descem como uma névoa, como um orvalho. Então, isso é o que Davi está querendo dizer. Esse orvalho que é evaporado de baixo e sobe para cima e desce como uma névoa, como um orvalho desce sobre o Monte Hermon. Só que o salmista Davi fala que esse orvalho também desce sobre o Monte Sião. Porém, o Monte Sião, ele fica no extremo sul de Israel. No extremo sul de Jerusalém. Ali nesse Monte Sião, onde se tornou um lugar de adoração a Deus. Então, imagina, o Monte Hermon, extremo norte, Monte Sião, no sul de Jerusalém. E o salmista fala que o mesmo orvalho que desce sobre o monte do Hermon é o mesmo que também desce sobre o Monte Sião. Só que como? Sendo que os dois estão geograficamente totalmente separados. Como que o mesmo orvalho que cai sobre o Hermon é o orvalho que também cai sobre Sião? E mais uma vez aqui, Davi, ele enfatiza a união. O mesmo orvalho que cai no Hermon é o mesmo que cai no Sião. É um orvalho que vem de cima. E aqui, a ideia que Davi quer nos passar é que a união é algo que vem do alto. A união é algo que vem do alto. E é algo que cai ali, mas também cai do lado de lá. Ela cai sobre todos. Por mais que estejam longe um do outro, ela cai sobre todos. E ela é algo que vem do alto. As duas figuras que Davi usa aqui, tanto os montes, tanto o orvalho quanto o óleo, vem de cima. O óleo é derramado sobre a cabeça do sacerdote, algo que vem de cima. O orvalho é derramado sobre os montes, é algo que vem de cima. Aqui o salmista está querendo nos dizer que a união vem do alto. Nós só alcançamos a união como povo, como corpo de Cristo, quando buscamos a Deus. Não tem como nós recebermos essa unção, como essa união como igreja, como corpo, se não buscamos a Deus. A nossa carne, ela luta todos os dias contra o nosso espírito para poder fazer ali o mal, para poder... a carne sempre luta para poder sair ganhando, para se prevalecer. Ela sempre luta para ficar acima do nosso espírito. É uma luta constante. Mas nós só fazemos com que essa carne se reprima e que o Espírito de Deus sobressaia sobre as nossas vidas quando nós buscamos a Deus. Quando buscamos essa união que vem do céu. Não tem como viver como igreja, como uma igreja unida, como mulheres unidas de Deus, quando não buscamos a Deus. Porque Deus, Ele é a fonte de toda essa união. Deus é a fonte da união que uniu as tribos de Israel e que une a igreja, e que une esta igreja, e que une o corpo de Cristo. É essa união que vem do céu, que vem do alto. E já caminhando para encerrar, vou ser fiel aqui ao horário que me passaram. Nós vamos para o 3, só que a parte B do versículo 3, que diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando o salmista, inspirado por Deus, fala ali, esse ali
é no momento de comunhão. Esse ali é o momento em que as tribos estavam reunidas, em que o povo de Deus estava unido, estava reunido. Aí o salmista fala, ali, neste momento nesse momento de comunhão física, de comunhão espiritual, nesse momento em que o meu povo está no mesmo propósito, nesse momento em que o meu povo está somente adorando a mim, ali eu derramo a bênção e derramo a vida para sempre. E enquanto eu estava estudando essa passagem, eu ouvi algo que ficou no meu coração e eu vou transmitir para os irmãos. Que dizia assim, que este ali, que o salmista quis se referir às tribos de Israel, que este ali seja aqui nesta igreja. Que este ali, que este ambiente de comunhão em que o povo de Israel estava experimentando, seja aqui nesta igreja. Que esta igreja seja uma igreja repleta de comunhão, repleta de harmonia entre os irmãos e entre as irmãs. Que esta igreja seja a igreja em que o Senhor olhe e fale, quão bom e agradável, pois eu estou vendo que os meus filhos estão em completa união. Que este ali seja aqui neste lugar, seja nesta igreja, seja neste corpo de Cristo. Que este ali seja aqui. Que venhamos viver em união e em comunhão com os nossos irmãos. Que venhamos buscar essa comunhão e essa união que vem do alto. Que vem do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor olhará para essa igreja, está olhando para essa igreja e está dizendo como é bom e agradável. Pois os meus filhos aprenderam a viver em união. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, com as irmãs. Peço que todos fechem os seus olhos. Eu creio que essa igreja é uma igreja que vive em união. É uma igreja que vive em união com o corpo de Cristo. Eu creio que essas mulheres são mulheres que vivem em união. Mas nessa noite nós iremos pedir para que o Senhor derrame mais ainda da união que vem do alto, da comunhão que vem do alto, pois só assim nós conseguimos completar a nossa carreira aqui como igreja, vivendo em união. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Ó Pai, eu peço, Jesus, que nesta noite o Senhor derrame mais uma vez a tua união sobre o teu povo, a comunhão entre mulheres, entre irmãos, entre crianças, que essa comunhão, que essa união que vem do alto seja derramada sobre essa igreja, que essa igreja viva em completa união e comunhão, para que assim consiga levar a palavra do Senhor. Que este ali que o salmista quis se referir, a uma igreja totalmente unida, que este ali seja aqui nesta igreja, que este ali seja aqui, seja este momento de comunhão entre os irmãos. Assim eu oro, Senhor, derrame dessa união, dessa comunhão entre todas as mulheres, entre todos os irmãos dessa igreja, Senhor. Que o seu povo viva em completa união, essa união que vem do alto, ó Pai. Nos encha mais da tua presença, Senhor. Nessa noite sairemos daqui com o coração disposto a viver em união como corpo de Cristo, ó Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Boa essa palavra, né, irmãos? E digna de toda aceitação. Jesus falou com você, irmão? Jesus falou conosco, aleluia. Louvado seja Deus. Agora vou passar a oportunidade para a irmã Rosenice estar fazendo um apelo, irmão. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, não tem ninguém aqui. Que não é. Mas quem sabe nesta hora está passando alguém aonde as nossas vozes podem alcançar.
né? Então, vamos ouvir o apelo, amém? Amém, irmãos. Eu vou deixar aqui um versículo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero aproveitar, através dessa palavra, convidar você que ainda não aceitou a Jesus. Hoje é uma oportunidade grande para que você venha fazer parte dessa unidade, como a nossa querida irmã pregou nesta noite. Venha fazer parte dessa unidade juntamente conosco. Nós sabemos que o Senhor, Ele morreu ali por você, por mim, é por isso que estamos aqui. Então, eu quero convidá-lo nesse apelo, a você que gostaria de aceitar a Jesus, ou se você está afastado, está sem força e não tem coragem, está sem vontade de viver, com a vida difícil, venha participar com a gente, venha fazer parte dessa unidade conosco. Alguém gostaria de aceitar a Jesus ou de voltar, se estiver afastado? Está com a oportunidade de ver. Amém! Vem aqui à frente. Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Tenho certeza que não foi em vão o dia que você veio hoje, né? O Senhor, Ele trouxe essa palavra para nós mulheres, para os homens também, mas especialmente para você. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir mais e mais na sua vida, no propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Convido o pastor, né? Amém. A igreja se põe de pé, estende as suas mãos. Aqui está o jovem Gustavo, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Certamente ele tem uma necessidade, ele tem um desejo maior, algo o trouxe aqui, e Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos pela sua infinita graça e seu infinito poder. Irmão Pedro, vem aqui à frente, ajuda a orar pelo Gustavo. Os jovens têm mais estímulo, mais energia, mais graça. Embora a mensagem diz que a graça é tanto aqui quanto ali, então que essa graça esteja sobre todos, não é isso, meu amado? Isso, os jovens aqui, chega junto do Gustavo aqui, né? Glória a Deus. Vem cá os outros jovens, vem cá, se une aqui. Amém? Isso é união, é o que foi pregado aqui, não é isso? É o dia das mulheres, mas é o dia mesmo da união. É o dia, é do Senhor, é o dia da graça, é o dia do Senhor operar na vida dos jovens. Glória a Deus. Aleluia. Não é só o Gustavo que precisa, não, todos precisam. Então aqui está o Gustavo ladeado de outros jovens, né? Entre eles o Pedro, o Gabriel, o Antônio, o Rafael e o Guilherme. Amém? Gustavo, você não está só, né? Está em um grupo de jovens. E mais do que isso, o Senhor está contigo, meu jovem. Amém? Amém? O Senhor vai te dar vitória na sua busca. Amém? Confia, entrega ao Senhor, entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Você teve uma atitude de coragem, né? Você teve uma atitude heróica, uma atitude digna, né? De, como diz, Deus está vendo, como a preletora diz, dizendo, oh, como é agradável, eu vou derramar ali a minha bênção. E é na sua casa, na vida da sua mãe, na vida, né, seus familiares, o Senhor vai agir. Meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor Gustavo, aqui acompanhado, Senhor, desse grupo de jovens. Ah, Senhor, Tu conheces o desejo do seu coração. O Senhor sabe, meu Pai, o que o move, o estímulo, o propósito que o trouxe aqui. O Senhor é poderoso para fazer tudo muito, muito abundante do que pedimos e que pensamos. Ó poderoso Deus, entra na vida do Gustavo, na vida da sua família, da sua mãe. Ah, restabelece a saúde, liberta, cura, opera com teu poder, salva, fortalece, em nome do Senhor Jesus, sobre a bênção de Deus, entregamos o Gustavo
e todos os jovens que aqui estão. Meus parabéns, Deus abençoe. Amém? Deus te abençoe. Aleluia, nós já estamos encerrando. Se os irmãos olharem aí pela janela, do lado daí, ó, os irmãos vão ver que nós já compramos o material para começar a fazer aqui a salinha das crianças, né? Para fazer esse trabalho. Demorou ainda tá demorando por causa da chuva, né, pastor? Mas essa semana que vem nós vamos estar iniciando, né? Esse trabalho aí. Os irmãos viram que as crianças estavam aqui apertadinho, tendo aula aqui apertadinho, mas o Senhor está preparando. E eu não estava bem esses dias, eu não corri atrás, mas essa semana nós vamos pegar firme. Então, vou estar entrando em contato com os irmãos, né? No que Deus tem colocado no meu coração, porque todo dia surge uma coisa nova. Aí o irmão falou, começa a estudar, né? E Deus começa a falar, Deus faz assim, faz dessa maneira. E nós, irmão, crente, ele tem que estar em novidade de vida, é em tudo. É em novidade. Se você colocar a mesma coisa, ele não quer. Mas se você colocar uma coisinha diferente, ele fala, opa, esse negócio aí eu quero. Então, o Senhor tem me chamado para isso e essa semana eu vou estar aí falando com os irmãos, tá bom? Eu sou muito grata a todos vocês que estiveram aqui nessa noite, a nossa irmã preletora, que Deus usou grandemente para falar conosco, né, de um modo geral. E segunda-feira tem mais. Amanhã tem o nosso trabalho. Deus está no centro da família. Deus no centro da família. Nós estamos em campanha aqui. Amanhã nós vamos estar aqui à noite também. Quarta-feira, pela manhã, nós vamos estar aqui em oração, de 9 às 10. Tem oração com as irmãs. E semana que segue, não é só vitória, é só bênção. Então, você que ainda quer receber mais um pouquinho, esteja aqui amanhã também. E grande será a vitória, em nome de Jesus. E o pastor Jessé vai estar fazendo encerramento também. Acho que a pastora... Só um minutinho, gente. Tem as crianças também que querem falar o que aprendeu. Nós estávamos aqui ouvindo a palavra e aprendendo, eles estavam lá fora com a irmã Cris também, ouvindo a palavra do Senhor. Fernanda, direito. Vira para frente. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. O que a gente aprendeu, Fernanda? Que Jesus é o médico dos médicos. Médico dos médicos. Médicos dos médicos. Os médicos dos médicos. E ele cura, o que ele cura? As feridas. As feridas. As feridas. As feridas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aí estão os futuros pastores, futuras dirigentes do círculo de oração, né? E a gente não pode deixar, né, de apoiar, né, o grupo das crianças. Como toda a igreja, mas as crianças a gente temos que ter um carinho especial, né, irmãos? A gente temos que ter, amém? Vou passar agora para o pastor Gessélio, ele está fazendo o fim. Encerramos então. Graças a Deus por isso. Né? Ficamos de pé. Né? Ouvimos os pequenos aí dizer o que aprendeu em poucos minutos ali. Eu passei ali para ajudar a organizar aqui. Escutei um deles falando, Jesus vai curar minha boca. Ô glória, aleluia. E de manhã também aqui, às 9 horas, tivemos a escola, né, ô, irmão Beto? Aprendemos também ou não? Muito, né? Uma só coisa aí que aprendeu hoje. Amém. Isso é verdade. Então hoje, encerrando agora o Dia Internacional das Mulheres, esse culto ministrado aqui possa servir para acrescentar algo mais que a irmã Cris, ao abrir a leitura, a oportunidade, ela leu em Provérbios sobre a mulher virtuosa. E cada virtude ali descrita possa ser acrescentada na vida de cada serva do Senhor nessa casa. Acrescentada em respeito, dignidade, em saúde, em bênçãos, em força, em graça, para que cada um consiga dar conta da sua tarefa como mulher, que não é fácil. Mas o Senhor é contigo. Estende as suas mãos. Bondoso Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela vida de cada serva, que nesse dia, Senhor, aqui, realizar esse culto para a glória do Teu nome. Somos gratos por cada vida
que aqui esteve presente. Somos gratos por cada cântico, por cada ato de adoração, cada louvor. Somos gratos também pela poderosa palavra que essa jovem aqui trouxe aos nossos corações. Conduz, Senhor, agora cada um em graça, em proteção, em retorno aos seus lares, sob a tua bênção, em o nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, permaneça com toda a igreja e dizemos... Amém, amém. Glória a Deus.